IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da TV Floripa. Agora, na sequência do programa Floripa em Foco, temos a participação do IIPC Florianópolis. Iniciamos as atividades hoje, início de 2013, e queremos desejar a você que acompanha essa programação um ótimo ano novo, com muitas realizações, saúde, paz, que as suas metas elas sejam realizadas. Bem, eu sou a Eliane de Pio e nas quartas-feiras estou conversando com os professores do IIPC, sempre sobre assuntos relacionados ao autoconhecimento, ao parapsiquismo, à evolução da consciência. Maneiras de nos tornarmos cada vez pessoas melhores, nos relacionando melhor com os nossos pares, as pessoas do nosso dia a dia. Bem, e temos conversado com os professores e hoje temos a presença do professor Carlos Copel. O professor Carlos, ele já esteve aqui outras vezes e hoje vai conversar com a gente sobre o tema o que é a conscienciologia. Você que nos acompanha, que tem acompanhado a programação do ano passado, você tem claro o que é a conscienciologia? Que ciência é essa que visa estudar a própria consciência? Como é que isso acontece? Bem, vamos saber mais sobre esse assunto com o professor Carlos. Agora, antes eu gostaria de apresentá-lo e também informar que você pode entrar em contato agora ao vivo, entrando em contato para saber mais sobre o IIPC nesse momento, ligando para os telefones do IIPC, que é 3224-3446 e também o 3025-3135. Nesse momento tem voluntários lá no IIPC prontos para atender o seu telefonema, caso você queira saber mais sobre a instituição, sobre as palestras que estão acontecendo, ok? Bem, o professor Carlos, ele é formado em Ciências da Computação, ele é empresário aqui em Florianópolis nesta área e também é professor de Informática. No IIPC, ele é voluntário e professor e também é pesquisador da Conscienciologia. Professor Carlos, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo aqui à TV Floripa, tudo bem? Boa tarde, Eliane, boa tarde, telespectador, tenham todos um ótimo ano de 2013, com muitas reciclagens, e uma renovação consciencial. Ok. Professor Carlos, para a gente começar essa conversa, o que é então a conscienciologia? Certo. Então, a conscienciologia, Eliane, ela é uma ciência que faz com que a pessoa aprenda sobre ela mesma, Por que é uma ciência, É porque existem questões dentro, questões científicas, do modo científico, que são trazidas à conscienciologia mais otimizadas. Por exemplo, a refutação de algum fato, a ciência onde são mostrados os itens, os fatos, as situações para outras pessoas poderem refutar. São criadas gestações conscienciais, que são os livros, as entrevistas, os artigos, os cursos, onde todas as pessoas podem usufruir e ver se aquilo ali serve para elas ou não. Então, assim, é um modo científico de se entender, de se relacionar com outras pessoas e principalmente se relacionar consigo mesmo. Então, só para complementar, a conscienciologia, ela traz à luz todo um paradigma consciencial, que a gente chama, e também, principalmente, um princípio que a gente chama o princípio da descrença, que é o principal fato da conscienciologia e é o mais científico possível, que é onde você não deve acreditar simplesmente no que lhe é dito, nem no que é lhes demonstrado, nem mesmo nessa entrevista. Mas a gente precisa experimentar, ter as suas próprias experimentações pessoais. Ok. Então você estava falando que é uma ciência, Quando é que ela surgiu? Como é que foi isso? Bom, a ciência conscienciologia, ela surgiu depois de ser criado um corpo de estudiosos, de conscienciólogos, através dos estudos pessoais de autoevolução, de entendimento sobre si mesmo. O que acontece? Aos 9 anos de idade, o professor Valdo Vieira, um estudioso hoje que mora em Foz do Iguaçu, o fundador da ciência conscienciologia, ele começou a perceber alguns fenômenos parapsíquicos que ele possuía, que ele tinha. E ele saiu estudar aquilo, Ele morava numa cidade do interior de Minas Gerais e saiu estudar, comprou livros, pediu livros para os seus pais e começou a ver
que não existiam muitas bibliografias sobre aquilo. Então, no decorrer da sua vida, ele foi buscando esse tipo de conhecimento, foi se organizando através das próprias escritas, dos seus próprios experimentos, e criou então, ele redigiu um livro que ele chamou de Projeções da Consciência, que foi onde ele descreveu todos os relatos de projeção da consciência, onde um dos corpos de manifestação se projeta para fora do corpo físico, e acabou então distribuindo, emitindo esse livro para que outras pessoas pudessem ler e ver se aquilo ali também ocorria com elas. Depois disso, então, muitas pessoas gostaram do livro, leram e viram que acontecia realmente com elas aquilo. Depois disso, ele acabou criando um livro chamado 700 Experimentos, onde as pessoas viram de maneira conscienciológica a sua vida, e aí foi se criando, então, um corpo de estudiosos, e então ele fundou o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia em 1988, onde então foi sendo criada essa ciência, né, através de relatos, de artigos e de produções das outras pessoas. E antes, o professor Valdo passou um período pelo Espiritismo, não foi? Isso, é bem lembrado. Então, assim, o paradigma consciencial conta com um dos conhecimentos do Espiritismo, que é parecido, que é aquela questão onde existem pessoas que já não comportam mais o corpo físico, ou seja, elas já morreram. Na Conscienciologia a gente chama de dessoma, o descarte do corpo físico. Bom, esse paradigma faz com que a gente entenda a realidade da consciência, porque a gente não morre, a gente simplesmente descarta esse corpo físico mais denso que todos conhecem e a gente passa a se manifestar então somente de psicossoma, que é o corpo de manifestação sentimental e emocional que a consciência possui e se manifesta. No Espiritismo, que o professor Valdo passou, ele viu que não dava as respostas todas que ele precisava para evoluir. Ele viu também que tinham alguns tipos de dogmas, religiosidades, né? Então ele foi experimentando, foi se autocomprovando que aquilo não servia mais para ele. Então ele criou a ciência conscienciologia. E o que consiste o paradigma consciencial, que você falou que então deve diferenciar de outras abordagens, né? O paradigma consciencial, ele tem algumas premissas que fazem com que a consciência se entenda melhor. Por exemplo, a consciência ela se manifesta através de 4 corpos de manifestação. O soma, que é esse corpo físico mais denso, o psicossoma, que é o corpo sentimental e emocional, são corpos objetivos, são reais. As pessoas que comprovam isso têm relatos, né, e têm técnicas para se autocomprovar e se manifestar de forma que a gente aprenda e evolua com isso. Existe também o energossoma, que é o corpo das energias, que é aquelas energias onde a gente expande, a gente mostra a nossa força presencial, a gente absorve, a gente movimenta as energias, troca com o meio de uma maneira geral. E também o mental soma, que é o corpo das ideias, do discernimento, da razão, né, da racionalidade. Então todos esses corpos eles têm objetividade, são reais, demonstram a realidade da consciência através das projeções desses corpos. E conforme o que a consciência vai aprendendo sobre esses corpos, ela acaba trazendo para si mesmo a sua própria realidade através do seu discernimento, razão, vontade e intencionalidade. E esse paradigma, né, considerando vários corpos, várias vidas, bioenergias, a cosmoética, outros pontos ainda, outros fatores ainda, isso é muito complicado na prática ou como é que é, professor? Bom, então só para complementar, né, as premissas, bem falado por você, bem lembrado, é a cosmoética, que é aquela ética maior, onde as pessoas não são mais movimentadas pela ética humana, né? Tem uma ética do cosmos, para entender como é que é o fluxo do cosmos, a bioenergética, que é o estudo apropriado das energias, das bioenergias. Existe também o universalismo, onde as pessoas, a tendência que as pessoas têm é de serem universais, de terem conhecimento de outros países, não fazerem dissociação, né, dos outros países. Sectarismos também? Sectarismos diversos, né? E isso daí trazido na prática, gradativamente, a pessoa acaba criando um movimento, a movimentação que ela faz é em busca da paz interior, né? Da paz por onde ela passa. Então isso vai fazendo com que as pessoas se tornem mais lúcidas, mais
se apropriam mais exatamente da sua própria realidade, porque faz com que as pessoas se tornem mais lúcidas. Né? E a conscienciologia, então, acaba trazendo a realidade para as pessoas, né? E as pessoas podem estudar sobre elas mesmas. Né? Parece, então, que daí as pessoas têm mais fatores para poderem estudar a si mesmas. Não ficam tão limitadas a respeito de si. Isso, a conscienciologia é uma ciência que estuda a consciência de um modo integral. Ok. Estamos conversando com o professor Carlos Scopel, do IIPC Florianópolis, sobre o tema O que é a conscienciologia. Agora teremos um breve intervalo e, na sequência, continuaremos essa agradável conversa, aprofundando esse tema, e também o professor Carlos trouxe livros para mostrar para a gente. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, estamos retornando com a participação do IIPC Florianópolis na TV Floripa, programa Floripa em Foco. Hoje a nossa conversa é com o professor Carlos Scopel e o tema é o que é a conscienciologia. Professor Carlos, e na questão prática, no cotidiano, né, em que esse conhecimento da conscienciologia, que parece tão abrangente, pode ajudar no nosso dia a dia? Então, isso me leva a falar de mais uma das premissas da conscienciologia, que é a autopesquisa. Porque, veja, como é que a pessoa acaba entendendo sobre si mesma? Ela aprende uma determinada situação, ela passa uma situação difícil, ou às vezes nem tão difícil assim, e acaba assimilando aquilo, aprendendo, né, novas formas de se lidar com aquilo, e ela fica gravada na memória da pessoa. Bom, depois que se grava na memória da pessoa, ela acaba muitas vezes passando de novo por aquela situação e ela muitas vezes se esquece de o que ela fez para passar por aquela situação da melhor maneira possível, otimizada. Então a conscienciologia, ela é o estudo da consciência, né, em todos os seus corpos de manifestação de uma maneira integral, e também que se possam produzir relatos, artigos, ou seja, aquelas gestações conscienciais que a gente chama, para que a pessoa escreva preto no branco o que ela fez para passar por aquela situação. Então a autopesquisa, ela é uma pesquisa conscienciológica, uma pesquisa que vislumbra as demais dimensões onde se manifestam outras consciências que não só as que comportam o corpo físico, e que possam trazer também auxílio para outras pessoas. Então, assim, na prática, eu posso trazer um exemplo pessoal. Por exemplo, a gente traz algum tipo de gargalo na nossa vida. A gente vê que tem uma determinada situação que a gente não consegue vivenciar de uma maneira otimizada, melhorar aquilo, ultrapassar outros pontos da nossa vida por causa daquele ponto que nos está atravancando. O que a gente faz? A gente relata quais são as situações que nos são trazidas, quais são as oportunidades que a gente tem, quais são os problemas que aquilo está nos trazendo, quais são as pessoas que a gente tem assimiladas àquilo, quais são as pessoas que a gente está envolvido com aquilo, e faz um estudo o mais geral possível daquela situação como um todo. Então a gente acaba trazendo ideias novas sobre aquilo, a gente acaba trazendo informações novas, porque a gente quer vencer aquilo de uma maneira que a gente não passe mais tantos problemas por aquela situação. Então o que acontece? A gente acaba fazendo cursos, a gente acaba lendo mais livros, a gente acaba fazendo entrevistas, a gente acaba perguntando para pessoas, e toda aquela informação a gente acaba assimilando aquilo, né? Criando uma cognição nova para o nosso cérebro, e acaba então vencendo aquela situação. O que acontece? A conscienciologia, ela demonstra de uma maneira real, objetiva e científica que não existe somente o corpo físico, não existe somente o cérebro físico, existe também o cérebro extrafísico, que é fora do nosso corpo físico. Ele é projetado para fora do nosso corpo físico, e a gente também guarda informações importantes para as nossas vivências nesse cérebro. Então isso acaba fazendo com que a gente usufrua da informação nova, desse autoconhecimento que a gente tem hoje, para as nossas próximas vidas.
Então vejam a importância que a gente tem de aprender determinada situação e conseguir fixar aquilo no nosso cérebro físico e no nosso cérebro extrafísico. Fora isso, ainda existem também as consciências que já não comportam mais esse corpo físico. Então a gente acaba nos tornando exemplos para essas consciências, exemplos também para as consciências que nos cercam, que ainda comportam o corpo físico, que são aquelas pessoas do nosso dia a dia, e isso acaba formando então um campo de assimilação, um campo assistencial para que as pessoas que a gente conheça hoje, elas também tenham exemplos para serem renovadas. Então olha só como isso daí é um ciclo, né, que a gente chama de ciclo interassistencial, onde todas as pessoas, de uma maneira geral, elas têm a tendência de evoluir e vão ver você como um exemplo. E, por exemplo, né, pessoas que têm um hábito de protelarem as coisas, de adiarem. Agora a gente está começando o ano e as pessoas fazem listas de metas, coisas boas para colocar em prática, mas algumas metas dessa ficam perdidas no meio do caminho. As pessoas protelam e deixam para depois, e chega final do ano e não colocou boa parte em prática. A protelação poderia ser um objeto de estudo para a pessoa? Perfeitamente. Então a protelação é algum medo que a pessoa tem de agir, né, perante aquela situação, perante o que está acontecendo, a vivência dela, e ela acaba não dando prioridade. Então o que acontece? A priorização que a pessoa tem faz parte também da consciência dela. É a consciência dela que está definindo o que ela vai priorizar ou não. Então aquela pessoa que tem um problema que há muito já está incomodando e ela continua empurrando aquilo com a barriga, pode ser sim um ponto a ser detectado, pode ser um ponto a ser atacado agora nesse momento. Que é justamente o que a gente faz com as gestações conscienciais. Por exemplo, a gente tem um problema a ser passado e vai ler um livro. Eu quero descobrir como é que eu faço para resolver isso. Dentro da Conscienciologia existem muitos livros que podem auxiliar. Fora isso, existe uma enciclopédia da Conscienciologia sendo criada pelo professor Valdo e vários cientistas da consciência, vários cientistas dessa ciência. Um dos verbetes da enciclopédia é justamente a autorrestauração imediata, que é algo que a gente pode fazer de hoje para amanhã, de hoje para o minuto seguinte. E isso daí faz com que a gente preste mais atenção nas nossas vivências, porque a gente acaba criando um ciclo, né? Um traquejo, um jogo de cintura nas nossas situações, porque a gente vai restaurá-las logo em seguida. Okay. Então, assim, o livro que eu trouxe, por exemplo, que é a Conscienciologia, ele traz muito disso, né? Ele explica, ele aprofunda muito mais essa nossa entrevista e demonstra que se a Conscienciologia for somente lida, né, se não for utilizada para as restaurações da pessoa, ela não serve para muita coisa. E isso também diferencia a Conscienciologia de muitas outras linhas de conhecimento. Né? A gente vê que se a Conscienciologia não for algo prático na vida da pessoa, se a pessoa faz aquele apanhado geral que eu falei antes, ela levanta todos os traços força, todos os traços que atravancam a vida dela, e ela não levar para a prática, para dirimir os traços fardos, né, os fracos, e qualificar ainda mais os traços força, a Conscienciologia não serve para ela. Embora toda pessoa, de um modo geral, esteja evoluindo. Agora, o que a Conscienciologia promove? É a evolução da consciência mais apressadamente, com mais pressa. A gente não tem mais tempo a perder, a gente não tem mais tempo a gastar com a nossa consciência. Todas as outras, os outros fatos da nossa vida, claro, a financeira, a vida amorosa, a vida estudiosa, nossos trabalhos, tudo que a gente faz, ela deve ser, claro, levada em consideração, né? Dependendo da vontade da pessoa. Mas a Conscienciologia faz com que a gente tenha olhos mais aprofundados para a nossa própria consciência, para o que é que a gente está precisando evoluir ainda nessa vida. E isso repercute para um bem geral. Bem geral e repercute também para nossas próximas vidas, né? Para as próximas vidas das outras pessoas. E de um modo geral isso vai criando um país melhor, uma cidade melhor e inclusive um mundo melhor. Ok. Você falou agora há pouco em interassistência. Como é que é visto o conceito de assistência na Conscienciologia? Então, a assistência, ela começa com a pessoa, né? Como eu estou falando aqui sobre dirimir problemas, né? A pessoa acaba criando uma situação benéfica para ela e ela acaba ensinando outras pessoas, quer ela queira, quer ela não queira.
A assistência, ela deve ser feita de uma maneira prática também. A pessoa que quer prestar uma assistência às outras pessoas, ela tem duas maneiras de se fazer. Uma é aquela consoladora e a outra é aquela esclarecedora. A consoladora é aquela mais fácil de ser feita, existem muito mais sims do que nãos. Você passa a mão na cabeça da pessoa e resolve o problema imediato da pessoa. A assistência esclarecedora é um pouco mais difícil de ser feita, você precisa se qualificar para fazê-la. E você não vai dizer tantos sims para a pessoa, você vai acabar ensinando a pessoa a andar com as próprias pernas. E isso também faz com que você se qualifique, porque afinal, você vai precisar se qualificar para ensinar outra pessoa. Duas, você acaba aprendendo com os erros da outra pessoa também. Então cria-se ali um ciclo, né, como é que eu posso dizer assim, me ajude? Uma troca. Uma troca assistencial nesse sentido, e a outra pessoa ela também vai gostar muito de você, vai mandar energias boas para você, por isso que a gente chama de interassistência. Ok, muito bem, professor. E, Carlos, as pessoas que se interessam sobre esse assunto, né, que querem estudar mais sobre a Conscienciologia, o que elas podem fazer? Quem mora aqui na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, porque tem núcleos em outras cidades também, né, do IPC? Bom, a gente tem nosso instituto, ele funciona aqui na Avenida Rio Branco, número 354, né, na sala 810, no edifício Maximes. Existem núcleos de extensão em Blumenau, Tubarão e Criciúma, né? E aí a gente tem o site do IPC, onde a gente encontra esses endereços, né, os telefones de todos esses locais. A gente tem o site que é o www.iipc.org. A gente tem também algumas entrevistas no YouTube, procurem, né, pesquisem no YouTube sobre a Conscienciologia, que está cheio de conhecimento, cheio de vídeos lá muito importantes, e a pessoa vai acabar encontrando o que é mais apropriado, o que lhe faz mais sentido, né, sobre a Conscienciologia. Tá, e tem palestras gratuitas, não é, com exercício energético no final também? Isso, tem palestras gratuitas todas as sextas-feiras, né, ali nesse endereço que eu acabei de falar. Também a gente está fazendo palestras na Livraria Catarinense, algumas quintas-feiras, tem toda uma programação, né, que vai ser colocada lá no site também, e também nesses telefones que a Eliane falou agora há pouco, né, a gente pode pegar as informações necessárias. Ok, professor, queremos agradecer sua participação, os esclarecimentos tão importantes a respeito do que é a Conscienciologia, os livros que você trouxe. Alguma palavra a mais? Fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, né, e é sempre muito bom, eu fico muito satisfeito em falar sobre a Conscienciologia, porque eu sei que, veja você, Eliane, a gente falando sobre interassistência, a assistência que eu posso estar prestando às pessoas que estão me assistindo já cria esse ciclo, né, multiassistencial. Então, as pessoas que estão usufruindo desse conhecimento que eu estou passando para elas, estão enviando energias boas para mim. Né? Muito positivo isso para um ano que está começando agora. Então, criem na vida de vocês aí essa assistência. Faça hoje aquela reconciliação. Fale com aquele parente que já há muito tempo você já não conhece, você já não fala mais com ele. Fale com aquele seu colega de serviço. Né? Vão criando devagarzinho, vão aprendendo sobre como qualificar a sua assistência para outras pessoas e assim criar um 2013 muito melhor para todo mundo. Ok, muito obrigada. Agradecemos também a sua audiência, né, que acompanha a programação da TV Floripa, que tem uma programação diferenciada. E na próxima semana teremos uma entrevista aqui também na quarta-feira. O tema será o que é a projeciologia, que é a ciência que estuda a projeção da consciência. E só um parênteses, lembrando que a palestra gratuita nesta sexta-feira no IIPC é sobre renovação da consciência e será ministrado pela professora Alessandra Serafim. Ok? Muito obrigada e até a próxima semana. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.